A dependência emocional é uma das prisões mais silenciosas que uma pessoa pode viver. Ela não tem grades visíveis, não tem correntes que se arrastam pelo chão, mas sufoca, limita e faz com que alguém viva em função de outro ser humano. Muitos chamam isso de amor, mas não é amor. Amor é liberdade, amor é presença serena, amor é escolha. A dependência emocional é carência, medo e apego. E se você sente que vive assim, se já percebeu que precisa de alguém para se sentir inteiro, está na hora de mudar. O estoicismo, filosofia antiga que fala sobre autocontrole, sabedoria e força interior, nos mostra caminhos para isso. Hoje eu quero compartilhar com você 15 passos profundos para eliminar a dependência emocional. 15 formas de se libertar dessa necessidade de estar sempre preso a alguém para se sentir completo. São passos que exigem coragem, mas também trazem uma paz duradoura. Passo 1. Reconhecer que a sua felicidade não pode depender de outra pessoa. Nenhuma transformação começa se não houver reconhecimento. O estoicismo sempre nos ensinou que o primeiro passo para vencer qualquer vício da mente é olhar para ele de frente. Epicteto dizia que não é o que acontece fora de nós que nos define, mas como reagimos a isso. Se você precisa de alguém para sorrir, se precisa da validação de uma pessoa específica para acreditar que tem valor, já está entregando o controle da sua vida. E quando o controle está nas mãos de outro, você nunca terá liberdade. Imagine por um instante o que significa depender emocionalmente de alguém. Significa que os seus dias bons ou ruins estão na mão de outra pessoa. Se ela sorri para você, você sente paz. Se ela se afasta, você entra em desespero. Se ela te elogia, você se sente forte. Se ela te ignora, você se sente frágil. Não existe nada mais instável do que construir a própria vida sobre o terreno das atitudes de outra pessoa. É como tentar construir uma casa sobre as ondas do mar. Nada se sustenta, tudo desmorona. Reconhecer isso exige humildade. É olhar para si mesmo e admitir: eu tenho vivido como refém do afeto de alguém. E essa admissão não é fraqueza, é força, porque enquanto você negar, enquanto continuar tentando justificar que é apenas amor, que é apenas intensidade, nunca vai se libertar. Só quando você admite que está preso é que começa a buscar a chave da saída. O estoicismo nos lembra de algo essencial. Nós não temos poder sobre as ações, escolhas e sentimentos dos outros, mas temos poder sobre a forma como reagimos. A dependência emocional surge quando esquecemos disso e colocamos nosso eixo fora de nós. Você não pode controlar se alguém vai gostar de você, se alguém vai te amar pelo resto da vida, se alguém vai ficar ou vai partir. Mas pode controlar se vai deixar que isso destrua a sua paz ou não. Por isso, o primeiro passo é simples e brutal. Reconhecer que você não precisa de ninguém para ser feliz. Você pode querer alguém, pode escolher estar com alguém, mas nunca pode precisar dessa pessoa como se fosse uma droga, como se sem ela você fosse um corpo vazio. A felicidade é um estado que nasce dentro de você. Relacionamentos podem somar, mas jamais podem ser a fonte exclusiva da sua alegria. Se você não aprender a ser feliz sozinho, sempre será escravo da presença dos outros. A partir desse reconhecimento, você começa a olhar para si mesmo com mais clareza. Percebe que tem força para caminhar, que pode construir uma vida plena sem depender de ninguém. E quando finalmente entende isso, descobre que o amor verdadeiro não nasce da carência, mas da abundância. Quem está completo não busca alguém para se preencher, mas para compartilhar. Quem está vazio busca alguém como muleta. O estoicismo nos ensina a sermos inteiros primeiro, para que possamos amar com liberdade depois. Passo 2. Aprender a diferenciar amor de apego. Um dos maiores enganos da mente humana é confundir dependência com amor. Quem está preso em relações de apego muitas vezes acredita estar vivendo a mais intensa das paixões. Mas o estoicismo nos ensina a desconfiar das emoções que nos arrastam como correntes. O amor verdadeiro, assim como a virtude, é sereno, enquanto o apego é turbulento. Quando você ama de forma saudável, deseja o bem do outro, mas sem anular a si mesmo. Deseja estar com a pessoa,
mas não teme a possibilidade de ela não estar. O amor, quando nasce do equilíbrio, é escolha livre, não é prisão. Já o apego é ansiedade, é a necessidade de controle, é a incapacidade de conceber a própria vida sem aquela pessoa. O apego cria uma narrativa mental em que você acredita que só terá sentido se o outro estiver ao seu lado. Mas pense, se a sua paz depende do outro, isso é amor ou apenas medo da solidão? Se você sente que sem a pessoa a vida perde o sentido, isso é amor ou apenas insegurança disfarçada de paixão? O apego transforma o outro em uma espécie de salvador, e você se torna um refém, sempre suplicando por atenção, sempre tentando evitar o abandono. Não é raro que quem vive assim confunda ciúmes, controle e desespero com intensidade amorosa. Mas intensidade sem serenidade é apenas desespero fantasiado. Sêneca, em suas cartas, alertava que o homem sábio é autossuficiente, mas busca amigos para viver melhor, não para poder viver. Essa frase revela a essência da diferença entre amor e apego. Você pode ser completo por si só e ainda assim escolher compartilhar sua vida com alguém, porque a presença dessa pessoa torna a jornada mais bela. Mas se você precisa dela para existir, já não há escolha, apenas necessidade. E a necessidade não é amor, é escravidão emocional. O apego cria sofrimento, porque nada fora de nós é permanente. Pessoas mudam, relações mudam, sentimentos mudam. Se a sua estabilidade depende de algo que pode ser retirado de você a qualquer momento, você vive em terreno instável. Já o amor, quando não nasce da carência, floresce mesmo diante da impermanência. Ele entende que tudo pode mudar, mas escolhe viver o presente com intensidade serena. É preciso refletir. Você ama essa pessoa porque compartilha a vida de forma livre ou porque tem medo de perdê-la e ficar sozinho? Está ao lado dela porque quer ou porque precisa? Se a resposta for necessidade, não é amor, é apego. E enquanto você não aprender a diferenciar os dois, continuará confundindo prisão com afeto, correntes com laços, desespero com paixão. O estoicismo nos mostra que a verdadeira liberdade emocional nasce quando compreendemos que ninguém nos pertence. O outro é sempre livre para ficar ou partir, e é nessa liberdade que o amor genuíno floresce. Amar alguém sem apego é aceitar que essa pessoa pode escolher não estar com você, e ainda assim manter sua paz. É saber que a ausência pode doer, mas não destruir. É viver a relação não como quem mendiga, mas como quem oferece. Quando essa diferenciação fica clara, a dependência emocional começa a perder força, porque você já não chama de amor aquilo que, na verdade, é medo. E quando você entende que amar não é se perder, mas se encontrar no compartilhar, descobre que não há prisão mais triste do que viver preso ao apego, e que não há liberdade mais bonita do que aprender a amar sem possuir. Passo 3. Construir sua vida sobre aquilo que depende apenas de você. Os estoicos sempre fizeram uma distinção essencial para alcançar a liberdade interior, aquilo que depende de nós e aquilo que não depende. É simples, mas poderoso. O que depende de você? Seus pensamentos, suas escolhas, suas atitudes, seus valores, a forma como decide reagir ao mundo. O que não depende? As atitudes dos outros, os sentimentos que alguém tem ou deixa de ter, a forma como uma pessoa escolhe viver a vida dela. A dependência emocional nasce quando confundimos essas duas esferas. Quando passamos a acreditar que nossa paz depende do que está fora do nosso controle. Quando colocamos nas mãos do outro a chave da nossa alegria. Se a pessoa fica, você sorri. Se a pessoa vai embora, você desmorona. Se ela aprova, você se sente digno. Se ela desaprova, você se sente perdido. Esse movimento constante de colocar o centro da vida fora de si é o que aprisiona. Marco Aurélio, em suas meditações, dizia: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos externos. Perceba isso e encontrará força." Essa frase deveria estar gravada na mente de quem busca se libertar da dependência emocional,
porque enquanto você insistir em viver pela vontade do outro, sempre será escravo. Mas quando decide viver a partir do que depende apenas de você, encontra a verdadeira estabilidade. Pergunte-se: sobre o que eu tenho controle? Você pode controlar se vai investir em si mesmo, se vai buscar conhecimento, se vai cuidar do corpo, da mente, da alma. Você pode escolher se vai se manter fiel aos seus valores ou se vai se perder para agradar alguém. Você pode decidir se vai nutrir pensamentos saudáveis ou se vai alimentar fantasmas de insegurança. Essas escolhas são suas. Mas você não pode controlar se alguém vai amar você para sempre, se vai agir com lealdade, se vai permanecer ao seu lado ou se vai te abandonar. Nenhum esforço, por maior que seja, muda isso. E quando você aceita essa verdade, a dependência começa a se dissolver, porque já não espera que o outro carregue o fardo de sustentar a sua felicidade. Você assume essa responsabilidade para si mesmo. Construir a vida sobre o que depende de você é como erguer uma casa em terreno firme. Nada externo poderá roubar a sua paz, porque a sua base não está fora. É claro que você pode se alegrar com o carinho de alguém, pode se sentir feliz com a companhia, pode valorizar a presença. Mas a diferença é que sua felicidade não nasce daí, apenas se expande. Se a pessoa vai embora, dói, mas não destrói. Se a pessoa fica, soma, mas não define. A dependência emocional é, no fundo, uma recusa em assumir essa responsabilidade. É mais fácil acreditar que alguém nos completará do que aceitar que precisamos nos tornar inteiros por conta própria. Mas os estoicos não aceitavam atalhos. Eles sabiam que a verdadeira liberdade nasce quando você deixa de colocar no outro o que só pode nascer em você. Por isso, o terceiro passo é aprender a viver de acordo com essa distinção. Olhe para dentro e pergunte-se: isso depende de mim ou não? Se depende, assuma. Se não depende, solte. E cada vez que fizer esse exercício, sentirá o peso da dependência emocional se tornando mais leve. Porque ninguém mais terá o poder de controlar sua mente. Você será dono de si, e essa é a maior forma de liberdade que um ser humano pode alcançar. Passo 4. Aceitar a impermanência de todas as coisas. A vida é mudança. Tudo o que existe está sujeito ao fluxo inevitável do tempo, e nenhum relacionamento escapa dessa lei natural. A impermanência não é algo a temer, mas uma realidade a compreender. O apego nasce justamente da tentativa de resistir a essa verdade. Queremos que as pessoas permaneçam como fantasmas estáticos em nossas vidas, mas a vida não funciona assim. Tudo se transforma, tudo passa, e resistir a isso é sofrer em vão. Os estoicos nos ensinam que não devemos desejar que as coisas externas permaneçam imutáveis, mas sim cultivar a mente para aceitar o que acontece sem nos perdermos. Marco Aurélio dizia: aceite tudo o que te acontece como se você mesmo tivesse escolhido, e nada o abalará. Essa é a essência da serenidade. Não esperar que o mundo se molde à sua vontade, mas moldar sua mente à realidade. Quando você depende emocionalmente de alguém, ignora essa impermanência. Cada gesto de afeto se torna um tijolo da sua estabilidade emocional, e cada ausência, cada silêncio, cada afastamento é uma rachadura que ameaça desmoronar tudo. Mas a verdade é que nada fora de você é sólido ou permanente. A pessoa que você ama pode mudar, partir, se afastar ou simplesmente não sentir o mesmo que você. E se todo o seu equilíbrio estiver baseado nisso, o sofrimento é inevitável. Aceitar a impermanência significa entender que a perda é parte da vida. Não é o fim do mundo, não é sinal de fracasso, não significa que você não seja digno de amor. Significa apenas que a vida é dinâmica e que tudo que surge pode desaparecer. Quando você compreende isso profundamente, começa a se libertar do medo de perder. O desapego não é frieza, é lucidez. É perceber que a própria essência da vida é passageira e, por isso, precisamos valorizar cada instante sem nos tornarmos reféns dele. Aceitar a impermanência também muda a forma como você se relaciona. Passa a valorizar momentos sem aprisioná-los, a amar sem sufocar,
a oferecer afeto sem exigir retorno, a se alegrar com a presença sem se desesperar com a ausência. Cada relação se torna um encontro pleno e não uma tentativa de salvar a própria existência. Você aprende a amar o que existe, não o que deseja que exista. No caminho da libertação da dependência emocional, esse passo é crucial. Sem aceitar a impermanência, cada despedida será um tormento, cada silêncio será uma sentença, cada afastamento será um trauma. Mas ao abraçar a transitoriedade, você desenvolve resiliência, serenidade e liberdade. Você percebe que pode estar completo mesmo na ausência, que pode sorrir mesmo quando alguém se vai, que pode viver mesmo quando o outro não está. A impermanência, então, deixa de ser inimiga e se torna professora. Ensina que a vida é efêmera, que a felicidade não é estática e que a liberdade emocional depende de não prender aquilo que, por natureza, não pode ser preso. Cada passo que você dá para aceitar isso é um passo para se libertar da dependência e construir um equilíbrio interior que ninguém pode destruir. Passo 5. Cultivar o autoconhecimento profundo. A liberdade emocional nasce do conhecimento de si mesmo. Sem entender suas próprias emoções, desejos, medos e padrões, você se torna refém de tudo que surge fora de você. A dependência emocional se alimenta justamente da ignorância sobre si. Não sabemos por que sentimos tanta necessidade de alguém, não entendemos de onde vem a ansiedade, a insegurança, o medo de perder, e assim entregamos o controle de nossa vida a fatores externos. O estoicismo sempre nos ensinou que o primeiro domínio é o domínio sobre si. Epicteto afirmava que ninguém pode ferir sua mente sem sua permissão, porque a dor e o sofrimento são produtos de nossas interpretações, não dos acontecimentos em si. Se você não entende suas próprias emoções, permite que qualquer gesto alheio provoque terremotos internos. Mas quando conhece suas reações, pode observá-las, questioná-las e transformá-las. Cultivar o autoconhecimento é um exercício constante. Significa olhar para dentro com honestidade brutal. Perguntar: por que sinto ansiedade quando essa pessoa se afasta? Por que me sinto vazio quando não recebo atenção? Qual necessidade estou tentando suprir? É perceber que muitas vezes não é a pessoa em si que causa sofrimento, mas a forma como sua mente se prende a ela. A prática do autoconhecimento envolve também reconhecer padrões repetitivos. Talvez você perceba que sempre busca validação externa, que sempre teme abandono, que sempre confunde intensidade com amor verdadeiro. Cada padrão identificado é uma oportunidade de libertação. Cada insight sobre si mesmo é uma chave que abre a porta da independência emocional. O autoconhecimento profundo também ensina a diferenciar necessidade de escolha. Você pode desejar estar com alguém, pode valorizar a companhia, mas ao entender suas próprias emoções, percebe que essa escolha não é uma urgência vital. Isso transforma a relação de uma necessidade desesperada em um desejo consciente. Você passa a se relacionar não para preencher vazios, mas para compartilhar plenitude. Além disso, conhecer-se profundamente permite reconhecer seus limites, entender até onde sua paciência, afeto e energia podem ir sem se prejudicar. Você aprende a dizer não, a recusar situações que corroem seu equilíbrio, a se afastar de relações tóxicas sem culpa. A consciência de si é a base para a autonomia emocional. Quem se conhece não se perde nas emoções do outro, não se deixa dominar por carência e não entrega sua paz por migalhas de atenção. Portanto, o quinto passo é olhar para dentro com coragem, honestidade e disciplina. Observar cada emoção, cada impulso, cada reação e perguntar: de onde vem isso? É meu ou estou absorvendo de fora? O estoicismo nos lembra que a mente consciente é livre. Quanto mais você se conhece, menos depende dos outros. Quanto mais entende seu próprio valor, menos precisa que alguém confirme quem você é. E assim, passo a passo, a dependência emocional vai se dissolvendo. Passo 6. Desenvolver autonomia emocional.
A autonomia emocional é o alicerce que sustenta a liberdade interior. É a capacidade de não depender do comportamento, da atenção ou do afeto de outra pessoa para manter sua paz. Quem é emocionalmente autônomo percebe que suas emoções nascem dentro de si e não em reações externas. A dependência emocional surge justamente da confusão entre a própria mente e o mundo à sua volta. Os estoicos nos ensinaram que a verdadeira força está naquilo que podemos controlar: nossos pensamentos, escolhas e atitudes. Quando você aprende a direcionar sua energia para o que depende de você, a ansiedade e o medo de perder espaço emocional desaparecem. Você não mais espera que alguém complete sua vida porque já está completo. A autonomia emocional exige disciplina. Não é algo que surge de repente. É cultivada dia após dia, em pequenas decisões conscientes. Quando alguém não retorna uma mensagem, não reage como você deseja ou se afasta temporariamente, uma mente dependente entra em pânico. Uma mente autônoma observa, entende que isso não define seu valor e mantém a serenidade. Essa autonomia não significa frieza ou distanciamento. Pelo contrário, significa que você pode amar, se conectar e compartilhar sem medo. Significa que sua felicidade não está atrelada a reações externas, mas sim à escolha consciente de viver plenamente. Quem desenvolve autonomia emocional descobre que pode se alegrar com a presença do outro e se sentir inteiro na sua ausência. Praticar a autonomia emocional também envolve estabelecer limites claros. Você aprende a proteger sua energia, a não se submeter a chantagens emocionais, a recusar comportamentos que corroem sua paz. É perceber que dizer não ou se afastar não é egoísmo, mas autocuidado. É entender que seu equilíbrio vale mais do que a aprovação momentânea de alguém. Ao se tornar emocionalmente autônomo, você se torna também mais atraente para os outros. Curiosamente, quem não depende do outro desperta respeito e interesse, porque transmite segurança, força e alto valor. A liberdade que nasce dentro de você se reflete nas relações externas. Você não mais implora por atenção, não mais se desespera por afeto e não mais se prende a quem não deseja permanecer. O estoicismo nos lembra: viver de acordo com a razão e a virtude é a forma mais elevada de liberdade. A autonomia emocional é isso: viver guiado pelo que depende de você, não pelo que depende dos outros. Cada vez que você escolhe se manter firme, independente da reação alheia, cada vez que decide não ser refém do comportamento de outrem, você fortalece seu espírito. A dependência emocional perde força e você se aproxima de uma existência plena, serena e livre. Passo 7. Aprender a lidar com a solidão. A solidão é uma das maiores provas para quem busca se libertar da dependência emocional. O apego nasce justamente do medo de estar só, da ilusão de que precisamos de alguém constantemente para nos sentirmos completos. Mas a verdade é que a solidão não é inimiga, ela é mestre. É na solidão que nos encontramos, que refletimos, que nos reconstruímos. Os estoicos sempre enfatizaram a importância de não depender de ninguém para o próprio equilíbrio. Sêneca dizia: a vida plena não depende de outros, mas da própria razão. A solidão consciente nos obriga a olhar para dentro, a reconhecer nossos desejos e medos, a entender nossas emoções sem a interferência externa. É nesse silêncio interno que a liberdade emocional se fortalece. Aprender a lidar com a solidão exige coragem. Muitos tentam preenchê-la com distrações, redes sociais, conversas vazias ou companhia constante. Mas essas soluções são temporárias e superficiais. A verdadeira prática está em permanecer consigo mesmo, sem se distrair, observando pensamentos, emoções e padrões internos. É aceitar que estar sozinho não é sinônimo de estar vazio. Pelo contrário, é uma oportunidade de se nutrir, se compreender e se tornar autossuficiente. A solidão também ensina que ninguém tem a obrigação de nos completar. Cada pessoa que cruza nossa vida é uma escolha, um encontro, não uma necessidade vital. Quanto antes internalizamos isso, mais leves nos tornamos. Quando compreendemos que podemos viver plenamente sozinhos,
A dependência emocional começa a perder força. Passamos a escolher companhia e não buscá-la como muleta. Praticar a solidão não é se fechar do mundo, mas desenvolver intimidade consigo mesmo. É aprender a se entreter com seus pensamentos, se desafiar, criar, refletir, meditar e se fortalecer. Cada momento sozinho é uma oportunidade de crescimento. Quem se sente bem na própria companhia não depende do outro para validar sua existência. Ao contrário, compartilha sua presença de forma plena e consciente. O estoicismo nos lembra que a mente sábia não se entrega ao desespero por ausência, porque ela sabe que a verdadeira força não nasce de pessoas externas, mas da própria razão e disciplina. Quanto mais confortável você se torna com sua própria companhia, mais se liberta do medo da perda, da ansiedade do apego e da necessidade constante de atenção. Aprender a lidar com a solidão é, portanto, essencial. Ela é o solo fértil, onde a autonomia emocional cresce, onde o autoconhecimento floresce e onde a paz interior se fortalece. Cada instante sozinho é um passo em direção à liberdade. Cada momento sem dependência é uma prova de que você pode viver inteiro, mesmo na ausência daqueles que ama. Passo 8. Desenvolver disciplina emocional. A disciplina emocional é a ponte entre o autoconhecimento e a autonomia. Sem ela, os insights sobre si mesmo permanecem teóricos e não se traduzem em liberdade prática. A dependência emocional se alimenta da impulsividade, do imediatismo e da incapacidade de regular emoções diante de situações externas. Quem não tem disciplina emocional reage, sofre e se apega. Quem a cultiva, observa, reflete e escolhe suas respostas. Os estoicos sempre enfatizaram que a mente humana é treinável. Epicteto dizia: não são os acontecimentos que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos deles. A disciplina emocional é exatamente isso: treinar a mente para responder com racionalidade e não com apego, medo ou necessidade. Ela é a habilidade de perceber o impulso de desespero diante da ausência de alguém e escolher não se perder. Desenvolver essa disciplina exige prática constante. Significa observar seus pensamentos, identificar quando está reagindo por medo ou carência e redirecionar sua energia para aquilo que depende de você. Cada situação em que você sente vontade de implorar por atenção ou ceder à ansiedade é uma oportunidade de fortalecer a disciplina. A cada vez que você decide manter a calma, que opta por não se deixar arrastar, sua autonomia se expande. A disciplina emocional também envolve criar hábitos internos que protejam seu equilíbrio. Meditação, reflexão, escrita, estudo e práticas de autoquestionamento são ferramentas poderosas. Elas permitem que você reconheça padrões de dependência antes que se transformem em sofrimento e que escolha respostas conscientes em vez de reações automáticas. Além disso, disciplina emocional significa não ceder a chantagens emocionais, manipulações ou expectativas externas. Quem depende emocionalmente se entrega facilmente a comportamentos que corrompem sua paz. Quem cultiva disciplina emocional mantém firmeza, reconhece seus limites e protege sua serenidade. Não é dureza, é cuidado consigo mesmo. O estoicismo nos lembra que liberdade não é ausência de desafios, mas capacidade de enfrentá-los sem perder a razão. A disciplina emocional transforma qualquer situação potencialmente dolorosa em oportunidade de crescimento. Quanto mais você pratica, mais percebe que os altos e baixos dos relacionamentos não ditam sua estabilidade. Você mantém sua paz, sua autoestima e sua liberdade, mesmo quando tudo ao redor oscila. Portanto, desenvolver disciplina emocional é crucial para romper os laços da dependência. É aprender a ser senhor de suas próprias reações, a escolher como sentir, como reagir e como viver. Cada momento em que você não cede ao desespero ou à necessidade externa é um passo em direção à liberdade que os estoicos tanto valorizam. A liberdade que nasce de dentro, que ninguém pode tirar e que ninguém pode comprar. Passo 9. Praticar o desapego consciente. O desapego é talvez o conceito mais temido.
e ao mesmo tempo mais libertador para quem busca eliminar a dependência emocional. Não se trata de indiferença ou frieza, mas de compreender que nada fora de você, nem pessoas, nem situações, nem resultados, pode definir sua paz interior. A dependência emocional nasce justamente da confusão entre amor e posse, entre presença e sobrevivência. O estoicismo nos ensina que a vida é movimento constante e que tudo que surge pode desaparecer. Marco Aurélio nos lembra: receba sem orgulho, deixe ir sem apego. O desapego consciente é aceitar que a perda é natural, que ninguém nos pertence e que a serenidade não depende da permanência de algo ou alguém. Praticar o desapego exige atenção plena. É observar os sentimentos que surgem e perguntar: estou apegado a isso por medo ou por amor consciente? Estou tentando controlar algo que não posso controlar? Cada vez que você identifica esse apego e escolhe liberá-lo, sua liberdade cresce. Cada vez que você permite que algo ou alguém siga seu caminho sem sufocar, você fortalece sua autonomia emocional. Desapegar também significa viver o presente, sem ansiedade pelo futuro. Muitas pessoas dependentes emocionais criam cenários mentais de abandono, rejeição e perda constante. Essa antecipação do sofrimento gera um peso desnecessário. O desapego consciente ensina a aceitar o momento como ele é, aproveitando a companhia e o amor sem transformar a presença do outro em um pilar de sobrevivência emocional. Além disso, o desapego não significa se afastar automaticamente de todos ou se tornar solitário. Significa escolher se relacionar de forma plena, mas sem expectativas irracionais. Significa reconhecer que sua vida tem valor intrínseco e que sua felicidade não depende de confirmações externas. Quem pratica o desapego consciente ama sem se perder, cuida sem sufocar e vive sem implorar. Cada ato de desapego consciente é um passo em direção à independência interior. É compreender que a liberdade emocional não é apenas um ideal filosófico, mas uma prática diária. Quanto mais você desapega de expectativas externas, mais percebe que sua paz não está à mercê de ninguém, que seu valor não depende de aprovação e que a vida pode ser plena mesmo quando os outros vão embora. O desapego consciente transforma a dependência em escolha. Você ainda ama, ainda se conecta, ainda sente, mas não mais se aprisiona. E é nesse espaço de liberdade que a verdadeira paz se manifesta, permitindo que a vida seja vivida com autenticidade, serenidade e força interior. Passo 10. Fortalecer a autoestima verdadeira. A dependência emocional frequentemente nasce da percepção equivocada de valor próprio. Quem não reconhece sua própria dignidade busca constantemente validação externa, deixando que a atenção, aprovação ou afeto de outra pessoa determine seu sentimento de merecimento. O estoicismo nos ensina que o valor real não está no olhar alheio, mas na virtude e na integridade pessoal. Fortalecer a autoestima verdadeira exige olhar para dentro e reconhecer que você é completo por si mesmo. Não é arrogância, não é vaidade, mas consciência da própria dignidade. É perceber que seus esforços, suas escolhas e seu caráter têm peso próprio, independentemente de quem esteja ao seu redor. Epicteto nos lembra que ninguém pode prejudicar você sem sua permissão. Assim, fortalecer a autoestima é assumir que ninguém pode roubar sua paz ou seu valor, a não ser que você permita. Esse passo exige disciplina diária. Cada vez que você se julga insuficiente por não receber atenção, cada vez que mede seu valor pelo interesse alheio, é um momento de aprendizado. Pergunte-se: o que de fato define meu valor? Isso depende de mim ou do outro? Responder com clareza fortalece a percepção interna de merecimento e reduz a dependência de estímulos externos. Fortalecer a autoestima também envolve praticar a autoaceitação. Aceitar suas falhas, limitações e imperfeições sem se punir ou se depreciar é um ato revolucionário contra a dependência emocional. Quando você se reconhece inteiro, mesmo com imperfeições, não se entrega à ansiedade de agradar ou ao medo de perder. Você se torna autossuficiente emocionalmente
capaz de manter equilíbrio e serenidade independentemente do comportamento alheio. Além disso, a autoestima verdadeira se manifesta em escolhas conscientes. Quem se valoriza estabelece limites claros, evita relações tóxicas, recusa situações que corroem sua paz e se afasta de quem não agrega. Cada ação que reflete respeito próprio é um tijolo na construção da independência emocional. Quanto mais você pratica, menos o outro tem poder sobre seus sentimentos. O estoicismo nos lembra que a virtude é a base do valor. Quando você age com integridade, honra e autocontrole, seu valor não depende de validação externa. Fortalecer a autoestima é internalizar essa verdade e fazer dela prática diária. Você se respeita, se protege, se reconhece e assim se liberta da necessidade de depender emocionalmente de alguém. Passo 11. Praticar a gratidão interna. A gratidão é uma ferramenta poderosa contra a dependência emocional. Quando estamos presos à necessidade do outro, nossa mente se concentra na ausência, no que falta, no que não recebemos. A gratidão nos ensina a mudar o foco, perceber o que já temos, valorizar nossa própria existência, reconhecer nossas conquistas e a presença de aspectos positivos em nossa vida. Os estoicos viam a gratidão como uma forma de alinhamento com a razão. Marco Aurélio afirmava que devemos receber cada dia como um presente e valorizar tudo o que a vida nos oferece, sem nos apegar àquilo que não podemos controlar. A prática constante da gratidão fortalece a mente, tornando-a menos vulnerável às flutuações emocionais causadas pelo comportamento alheio. Praticar gratidão interna significa olhar para si mesmo e perceber que a própria vida é valiosa, que você já possui recursos internos para ser feliz, que sua paz não depende de ninguém além de você. Significa valorizar pequenas vitórias, reconhecer esforços pessoais, aceitar conquistas e falhas como parte do crescimento e sentir contentamento com o que é próprio e disponível. Além disso, a gratidão ajuda a transformar a percepção de relações. Ao invés de focar na ansiedade de perder alguém ou na necessidade de atenção constante, você observa cada gesto de afeto como um presente, sem exigir permanência ou reciprocidade imediata. A gratidão libera a mente da ilusão de posse, substituindo a ansiedade do apego por apreciação serena. Praticar a gratidão diariamente fortalece o autocontrole e a autonomia emocional. Ao perceber que há abundância dentro de si, você reduz a sensação de carência e o medo de abandono. Cada momento de reconhecimento consciente é um passo para se libertar da dependência emocional, porque desloca a fonte da felicidade do externo para o interno, da necessidade para a escolha, do apego para a apreciação consciente. O estoicismo nos lembra que a vida é passageira e que cada experiência, cada presença e cada ausência tem valor. A gratidão interna transforma a percepção de tudo o que acontece. O que se vai não diminui a riqueza do que é e o que chega não define seu valor. Ao cultivar esse hábito, você fortalece a mente, acalma a emoção e constrói a base sólida de independência necessária para eliminar a dependência emocional. Passo 12. Aceitar a impermanência. Um dos pilares do estoicismo é compreender que tudo é transitório. Pessoas, circunstâncias, sentimentos, nada é eterno. A dependência emocional nasce muitas vezes da ilusão de que alguém ou algo externo pode nos garantir segurança ou felicidade permanente. Aceitar a impermanência é reconhecer que cada relação, cada momento, cada vínculo está sujeito à mudança e que resistir a isso é fonte de sofrimento. Marco Aurélio nos lembra que a vida é fluxo constante. Cada encontro e cada despedida são naturais, inevitáveis e, em última análise, indiferentes à nossa vontade. A mente que aceita a impermanência se liberta da necessidade de controlar o incontrolável e, ao mesmo tempo, desenvolve serenidade diante das perdas. Aceitar a impermanência não significa indiferença. Significa ver o mundo como ele é, sem ilusões, sem esperar que nada dure para sempre. Significa viver plenamente cada relação, cada momento, sem apego cego,
sem depender emocionalmente do outro para sentir-se completo. Quando internalizamos a impermanência, a presença do outro se torna um complemento à vida e não sua fonte indispensável. Essa prática exige reflexão diária, observar mudanças, aceitar perdas, valorizar o presente sem ansiar pelo futuro ou se prender ao passado. Ela fortalece a autonomia emocional porque ensina que nossa felicidade não reside na permanência de algo ou alguém, mas na capacidade de experienciar e apreciar a vida, independentemente de circunstâncias externas. Ao aceitar a impermanência, cada despedida deixa de ser um trauma e se torna uma oportunidade de aprendizado. Cada mudança, por mais dolorosa que pareça, passa a ter significado dentro do ciclo natural da vida. A mente se torna resiliente, menos dependente e mais capaz de encontrar satisfação dentro de si mesma. É um passo fundamental para eliminar a dependência emocional, porque ensina que nada fora de você tem poder absoluto sobre seu bem-estar. Passo 13. Desenvolver autoconsciência. A autoconsciência é a capacidade de observar a própria mente, emoções e comportamentos com honestidade e clareza. É o olhar interno que permite identificar padrões de dependência, medos ocultos e expectativas irreais em relação aos outros. Sem autoconsciência, permanecemos presos a reações automáticas, agindo impulsivamente, buscando aprovação ou afeto externo sem perceber. Os estoicos valorizavam a reflexão contínua sobre si mesmos. Sêneca aconselhava examinar cada dia, cada ação e cada pensamento, questionando sua utilidade, sua origem e seu impacto na própria liberdade. Quando aplicamos isso à dependência emocional, percebemos que grande parte do sofrimento nasce de expectativas que criamos em nossa mente, e não de falhas do outro. Desenvolver autoconsciência significa questionar: por que sinto necessidade desse afeto agora? Qual medo ou carência estou tentando preencher? Estou exigindo do outro algo que não deveria depender dele. Esse exame interno, feito com honestidade, permite desacelerar impulsos, reconhecer emoções sem se identificar com elas e criar espaço para escolhas mais racionais e saudáveis. Além disso, a autoconsciência nos ajuda a distinguir entre necessidade e desejo. Necessidade implica carência, dependência, vulnerabilidade externa. Desejo implica escolha, autonomia e consciência de que podemos viver plenamente mesmo sem a presença do outro. Ao cultivar essa percepção, a mente se fortalece, reduzindo a ansiedade e aumentando a liberdade emocional. O exercício constante de introspecção transforma a relação consigo mesmo. Cada insight, cada percepção sobre os próprios padrões, cada momento de honestidade interna constrói uma base sólida de autossuficiência. A autoconsciência não apenas nos liberta da dependência emocional, mas também nos capacita a criar relações mais saudáveis, baseadas no respeito mútuo e na escolha consciente, em vez da necessidade ou apego desesperado. Passo 14. Cultivar a autodisciplina. A autodisciplina é o alicerce da liberdade emocional. É a habilidade de governar a própria mente, controlar impulsos e agir de acordo com valores internos, em vez de reações automáticas ou desejos momentâneos. Na dependência emocional, a ausência de disciplina nos leva a ceder continuamente a demandas externas, a buscar constantemente aprovação e afeto, esquecendo-nos de nossa própria autonomia. Os estoicos ensinavam que a verdadeira liberdade vem do domínio sobre si mesmo. Epicteto, por exemplo, enfatizava que não são os eventos externos que nos perturbam, mas sim nossas opiniões sobre eles. Aplicado à dependência emocional, isso significa reconhecer que a vulnerabilidade frente aos outros não é inevitável. É fruto de hábitos mentais que podem ser transformados por disciplina consciente. Cultivar autodisciplina envolve criar rotinas, estabelecer limites e manter o foco em si mesmo. Significa dizer não quando algo ameaça nosso equilíbrio emocional e dizer sim quando algo fortalece nossa integridade e bem-estar. Significa também aprender a tolerar desconfortos internos, solidão, frustração, rejeição,
sem recorrer imediatamente a alguém externo para suprir essas sensações. A prática diária da autodisciplina transforma pensamentos e ações em aliados do nosso crescimento. Pequenas decisões consistentes, não ceder a impulsos emocionais, manter princípios, resistir à ansiedade, criam uma mente resiliente. Com o tempo, percebemos que nossa estabilidade não depende de outras pessoas, mas da firmeza de nossas próprias escolhas e da coerência com nossos valores. Cultivar a autodisciplina é, portanto, um passo decisivo para eliminar a dependência emocional. Ele nos devolve o controle sobre a própria vida, nos permite agir com clareza, liberdade e dignidade, e constrói uma base sólida para relações mais equilibradas, onde a escolha é fruto de desejo e não de necessidade desesperada. Passo 15. Abraçar a autossuficiência. A autossuficiência não é isolamento, mas sim a capacidade de encontrar plenitude dentro de si mesmo. É entender que nossa felicidade, paz e equilíbrio não dependem de outra pessoa, mas da força e clareza de nossa própria mente. A dependência emocional nasce da ilusão de que alguém externo é responsável por nossa estabilidade. E abraçar a autossuficiência é romper com essa ilusão. Os estoicos nos lembram constantemente que o que realmente nos pertence é o controle sobre nossas próprias ações, pensamentos e atitudes. Marco Aurélio dizia que não somos perturbados pelas coisas em si, mas por nossas opiniões sobre elas. Quando internalizamos essa perspectiva, percebemos que nenhum abandono, rejeição ou desapego alheio pode nos desequilibrar, desde que mantenhamos a governança sobre nossa própria mente. Abraçar a autossuficiência exige coragem. Coragem de enfrentar a solidão sem medo. Coragem de reconhecer que ninguém nos deve nada. Coragem de caminhar com confiança, mesmo sem validação externa. Significa nutrir relacionamentos por escolha, não por carência. Significa estar completo sozinho, mas disponível de forma saudável para se conectar com os outros. Essa postura transforma nossa relação com o mundo e com as pessoas. Passamos a interagir sem medo de perder, sem apego desesperado, sem expectativas sufocantes. Tornamo-nos faróis de serenidade, capazes de oferecer afeto e presença sem comprometer nossa liberdade interior. Ao concluir essa jornada de 15 passos, compreendemos que a eliminação da dependência emocional não é apenas uma mudança de comportamento, mas uma profunda reconstrução da mente, uma reorientação da consciência e uma reafirmação do valor que possuímos por nós mesmos. Cada passo, da percepção da própria mente à autodisciplina e autossuficiência, nos aproxima de uma vida plena, onde a serenidade e a liberdade não dependem de ninguém além de nós mesmos. Se você chegou até aqui, já deu o primeiro passo para transformar sua vida emocional. Curta este vídeo, se inscreva no canal e deixe seu comentário. Compartilhe qual passo mais ressoou com você. O caminho para a liberdade emocional é contínuo, e cada escolha consciente nos aproxima de sermos verdadeiramente independentes e plenos.